Boa tarde, que alegria imensa, né, estarmos nessa tarde tão abençoada, tão cheio de mimo, né, tão cheio de good, né, como que é gostoso poder nos alegrar junto com as famílias, com os bebês. Já cheguei ali, já recebi a encarada da Helena, né, olha só, ela toda séria, olhando para mim, com vergonha, depois fica assim, encarando. E como que é gostoso ver as crianças, né? Como que é maravilhoso ver as crianças louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Isso é graça divina, é amor de Deus, é cuidado para com a família, mas é cuidado também para com a igreja, para com a sociedade, né? Uma sociedade que não tem filhos, uma sociedade que não tem famílias, é uma sociedade fadada à ruína, né? À ruína. Porque as pessoas vão envelhecer naturalmente, né? Eu fiz 47 anos a semana, 47 anos, já estou ficando moço, né? Já, cinquentão está chegando, já daqui a pouco está batendo cinquentão, olha aí, né? Daqui a pouco está batendo cinquentão, mas graças a Deus, porque tem os filhos depois para dar continuidade, sequência, isso é graça divina. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, os versículos de 24 a 27. Jesus está contando uma parábola muito importante sobre a casa, sobre a construção de uma casa, ou de duas casas, melhor falando. E eu quero meditar, já quero falar aqui o tema para vocês já ir pensando na leitura desse texto. Desafios de um grande projeto chamado família. Desafios de um grande projeto chamado família. Vamos olhar esse texto. Mateus 7, 24 a 27. Eu vou ler os pares e peço que vocês leiam os ímpares. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Pai, nós lemos a Tua palavra, nós pedimos encarecidamente que o Senhor continue falando conosco, ó Pai, assim como o Senhor falou através da leitura da Tua palavra, através da oração, através dos cânticos, seja pelo coral feminino ou seja pelo coral teens. Ó Deus, obrigado porque o Senhor falou conosco até aqui. Pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra anunciada nesse momento. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Você já foi desafiado para participar de um grande projeto? Para executar um grande projeto lá onde você vive, na empresa que você trabalha, em algum lugar? Se você não foi chamado para fazer um grande projeto em alguma empresa, você faz parte de um grande projeto, de uma família. Um projeto chamado família, que é mais do que um projeto de implantação de um sistema, é mais do que um projeto de um departamento, ou iniciar uma empresa, ou coisa semelhante a esses projetos humanos. Nós estamos falando de um projeto que é o projeto inicial de Deus. Deus fez o homem e a mulher no seu tempo, sim, é verdade, primeiro o homem, depois a mulher, mas tudo com um projeto só, não com a adaptação de um projeto. Não, Deus já tinha o projeto da família anteriormente. E olha só, isso daí nós vemos na própria concepção do próprio Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que tem filho? Porque faz parte de um projeto de família para nós.
né? Faz parte de um projeto da família para nós. Nós somos administradores de uma casa, de um lar, né? Somos aqui homens e mulheres, crianças, estamos fazendo parte de um projeto. Você já foi visitar uma casa e chegou na casa, o que te admirou? O que te admirou quando você chegou na tua casa? Que você mora hoje? Por que você foi morar lá? Gostou do bairro? Gostou da casa? Do espaço, da sala, dos quartos, a composição da família. Ok, beleza. O que chamou a tua atenção para você morar lá onde você mora hoje? Mas horrorizada por quê? Muito grande, mas horrorizada no sentido de sim, de bom ou de ruim? Então está na hora de trocar, então, né? Eu moro até hoje lá, maravilha, bênção, olha só, né? Sinal que não é tão ruim assim, né? Senão já era, né? Senão já era, né? Quando a gente vai visitar um imóvel decorado, né? O que você vê naquele imóvel decorado, né? Cadê a Edilane? Cadê a Edilane, que é a corretora de seguro? Saiu? Quando você vai ver um imóvel decorado, o que eles te mostram? Olha, esse apartamento vai ter o playground, né, se você tem criança. Esse apartamento, a garagem vai ser em tal lugar. Esse apartamento vai ter academia, vai ter o salão de festa, vai ter piscina, vai ter sauna, vai ter departamento disso, departamento daquilo, e mostra tudo para lá. Mas uma coisa que não mostra para a gente muitas vezes não está nem preocupado com isso, é o alicerce daquilo ali, não é? O alicerce daquela casa. Ninguém fala assim, calma aí, e o alicerce disso aqui, quanto que foi cavado, qual foi os ferros que foram usados, se foi vergalhão tal, se foi vergalhão tal. Ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso, ninguém está muito preocupado com isso. Mas, em contrapartida, essa é uma estrutura que mantém a casa em pé, mantém tudo funcionando. É um alicerce, E Jesus está contando uma parábola bem interessante, porque o alicerce a gente não vê, né? O alicerce a gente não está à vista aos nossos olhos. Mas o Senhor, preocupado com isso, Ele trabalhou justamente esse conceito. E João vai falar assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Olha só, a gente só olha o que, geralmente? A aparência, né? A aparência é boa, a aparência é agradável, a aparência é boa, a aparência parece ser confiável, mas fala, não julgueis pela aparência, mas julgueis pela reta justiça, pelo aquilo que é reto, pelo aquilo que é correto, pelo aquilo que é fundamental para a nossa vida. Olha, porque o Senhor não vê como o homem vê. Como que o homem vê? O homem vê o quê? O exterior. O texto lá de Samuel mesmo. Mas o que o Deus vê? Deus vê, o Senhor vê o coração. Olha, vê a parte final lá, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E o Senhor não está preocupado se o cabelo está liso, se o cabelo está enrolado, né? O Senhor não está preocupado se o cabelo está pretinho ou se está branco, mas Ele está preocupado do quê? Do coração. Ele está olhando dentro do coração, né? E ele sabe que algumas meninas ficam tempos e horas fazendo cachinhos, né? Fazendo cachinhos, alisando, né? Umas querem enrolar, outras querem esticar, né? Outras querem cabelos compridos, outros querem cabelos curtinhos, né, Miriam? Cabelos curtinhos aqui, né? Os adeptos a cabelos curtos, outros querem cabelos loiros, outros querem olhos verdes e assim por diante. Mas o que o Senhor está preocupado? Com o coração. E o coração é algo que a gente não consegue enxergar de primeira assim, né? Eu posso conhecer um pouco do coração daquela pessoa convivendo com ela, mas não a fundo como o Senhor conhece. O conhecimento está não apenas naquilo que a gente olha no exterior, mas em conhecer mais a fundo. E aqui o Senhor Jesus está trabalhando uma estrutura, não apenas
exterior, mas uma estrutura de base, de alicerce, de construção daquilo que não vai cair, né? E nós podemos conhecer o que está lá dentro do coração do homem, olhando o quê? Olhando o exterior? Não. Olhando o interior que gera frutos, que vai gerar frutos. E o próximo texto vai falar justamente sobre isso. Pelos seus frutos os conhecereis. Como que a gente pode conhecer algo do coração da pessoa? É pelos seus frutos, pela sua, como ele está frutificando, como é que ele está produzindo. E aí é experimentar, né? Como que a gente conhece que uma laranja é boa? Esses dias eu fui no açaí ali, aqui do centro, aquele lá da ponte. Aí comprei um pacote de 10 quilos de laranja. Pacote bonito, grande. Peguei o pacotão lá. Acho que foi 10 quilos, 5 quilos de laranja. Coloquei no carrinho, estava barato, estava R$25, 5 quilos. Falei, cara, está barato, né? Olha, tá quase de graça, né? Coloquei no carrinho, fui, agora vou chupar laranja até entortar. Peguei a primeira laranja, seca. Sem caldo. Rapaz, acho que não tinha 50 ml de caldo. Não, mas que nada. Não tinha nada de caldo, só seco, seco. Peguei a segunda laranja, seca. Terceira laranja, um pouquinho de caldo. O Nicolas foi pegar a laranja e vai, credo, essa laranja não presta, não. Não dá para chupar, só tem casco, só tem bagaço, não tem nada. Mas por fora era bonita, era agradável, parecia uma laranja maravilhosa. Não, mas como que eu pude conhecer? Apenas experimentando. Não dá para saber antes de experimentar. E pelos seus frutos os conhecereis. Nós podemos conhecer experimentando. Mas, se nós olharmos, e voltando para o nosso texto bíblico, se nós olharmos o que Jesus está falando que duas pessoas, e eu olho essas duas pessoas assim, não pessoas mal intencionadas. Porque a gente sempre coloca uma pessoa bem intencionada, que é aquele que constrói na rocha, e uma pessoa querendo dar o golpe, né? Construir a casa rápido e rasteiro e rapidão, porque ele tem pressa de morar, né? Querendo facilidade. Mas não vejo assim. Eu vejo duas pessoas com boas intenções. Qual que é a intenção primária? Qual que é a intenção assim, ponto central de construir uma casa? Morar perfeitamente. Ter seu filho ali, a sua esposa, seus filhos, criar filhos. E é aquilo que a gente fala quando a gente é jovem, né? Quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Então, eu fico imaginando essas pessoas assim, meio que tipo, vou casar, né? Vou casar e vou construir minha casa, mas para casar eu preciso construir minha casa. E ele fica imaginando como seria a casa, vai lá, compra o material com dificuldade. Né? Quem aqui já construiu uma casa sabe, ou quem está pagando casa aí por 30 anos, sabe como que é difícil pagar uma casa, como que é difícil ter seu imóvel, né? E como que é penoso isso. Né? E aí ele vai lá e compra o material e começa a construir. E eu vejo essas duas pessoas com essa mesma intenção. E é interessante que aqui Jesus está falando, num senso de comparativo, que essas duas pessoas teve o mesmo impacto de chuva, o mesmo impacto das enxurradas, o mesmo impacto dos ventos. Então não é uma casa lá no pico do monte e uma casa lá na beira do rio, pelo contrário, é a casa no mesmo nível, no mesmo nível de intensidade, até porque se você for olhar de forma criteriosa para que possa ter um senso de valor, de tempestade e de resistência, ela tem que estar com a mesma quantidade de chuva que pega numa casa que pega na outra. Porque senão não teria como fazer uma comparação justa. Uma pega 500 mil litros vamos pensar assim, por segundo de correnteza. A outra pega 50. Não tem comparação.
Mas Jesus está fazendo uma comparação aqui igualitária. Bateram os ventos, bateu a chuva e foi grande a ruína. Esses dois homens tinham boa intenção de construir casa, de colocar seus filhos lá e de construir uma família. Um projeto grande, um projeto que tem grandes desafios, ele começa, em primeiro lugar, a gente olhando esse desafio como pontual para a nossa vida, pontual para cada um de nós. E os desafios de um grande projeto chamado família, em primeiro lugar, a areia não é um lugar mais apropriado para construir casa, né? É um lugar de casa bonita, mas casa fraca. Se nós pensarmos que a estrutura externa é igual, qual que é a diferença? É a estrutura interna. Interna que faz a diferença. E o que vai manter a tua casa em pé não é o que você coloca para fora, mas é o que você coloca para dentro. É a estrutura que você coloca. E diga de passagem para as crianças, o que é mais difícil construir? É só dar comida para elas? Ou ensinar princípios e valores e moral e ética para elas? Essa parte é muito mais difícil. A moral, ética, cristã, princípios, é muito mais difícil ensinar do que dar comida. Ah, mas eu estou louco para o meu filho crescer, começar a falar. Perfeito, maravilhoso, isso é lindo ver as conquistas deles. Mas ensinar princípios é muito mais difícil. E educar o coração da criança é muito mais difícil, alcançar o coração da criança é muito mais difícil do que ensinar a comer, do que ensinar a vestir, do que ensinar a andar, por exemplo. E aí que se nós olharmos que na areia é mais fácil construir, mas é muito mais fácil cair. No nosso texto de Lucas 6, 46 a 49, somos informados que um homem foi e lançou o seu alicerce para construir sua casa. Mas esse homem, ele é chamado também de insensato. Homem que não estava firmado os seus passos para uma construção sadia, uma construção sólida, uma construção que iria manter-se a casa em pé, mas a casa iria cair. E esse homem era considerado como insensato. No nosso texto, nós percebemos a diferença entre esses dois homens. A diferença que um homem era insensato, outro homem era prudente. E ele vai tratar a primeira como essa pessoa que constrói não para cair, mas para ficar, para permanecer, porque constrói sobre a rocha. Quem constrói sobre a areia, constrói de forma até mais fácil, mas com um tempo mais curto para cair. Os tolos são sempre com pressa, querem fazer tudo de uma vez e não tem tempo para esperar. Os tolos é assim, vou fazer e vou fazer agora, quero imediatamente. É o vap-vap, né? É o vamos lá e acabou. Mas construir uma casa que vai ficar em pé, dá trabalho. Construir uma criança ou um lar que vai permanecer em pé, dá trabalho. É preciso abrir mão da gente mesmo, é preciso abrir mão dos nossos negócios, é preciso abrir mão do tempo, de dedicação, de esforço, de empenho. Olha só, Isaías 28:16 fala assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Olha só, que pedra que é essa? Pedra assentada, pedra angular, pedra rejeitada por muitos. É esse Jesus. Construir sobre Jesus aqui é o alicerce claro para a nossa vida. Um lar fundamentado em Jesus é um lar que não irá cair, mas irá permanecer. Quantas vezes as Escrituras advertem contra isso? Sermos tolos, sermos insensatos. Fala sobre o homem que é piedoso e reto, que não se precipita, um homem que está na dependência do Senhor. Porque
o homem que troca os pés pelas mãos, como é que ele vai fazer? Ele cai. O homem que não tem paciência, a pessoa que não tem paciência a educar, a caminhar, a construir o seu lar sobre a rocha, esse vai construir em qualquer lugar. Mas, quando nós olhamos isso, nós vemos as pessoas que não têm um caminho certo. Qualquer caminho vale. Qualquer caminho está bom, qualquer lugar é fundamental, qualquer lugar é bom para construir uma casa. E constrói a casa nos lugares mais impróprios possíveis. Se nós formos olhar para o nosso tempo, nós estamos vivendo um tempo onde os valores estão sendo subjetivos. Os valores deixaram de ser concretos para ser líquido, ser conforme a pessoa. Né? E se nós formos olhar os filósofos aí, Balmer, por exemplo, é aquele que fala sobre algo líquido e não mais algo sólido, algo que permanece, mas é algo que se encaixa em qualquer lugar, é algo que se encaixa de qualquer jeito. Mas calma aí, o que é para a nossa vida? Qual que é a estrutura para a nossa vida? É essa estrutura que nós queremos para os nossos filhos? Qualquer caminho serve, qualquer lugar é bom, qualquer lugar é aceitável? Não, pelo contrário. Nós devemos olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé e olhar aonde é a base para a nossa construção. Né? Por isso nós vamos ver uma mentalidade fraca que está construindo em qualquer lugar, pessoas que fogem dos princípios, fogem dos valores e estão se adaptando de qualquer jeito. Mas acontece o seguinte, que a chuva vai vir, que a tempestade vai vir, que a enxurrada vai vir e vai bater sobre aquela casa. E se ela não tiver estrutura, a casa irá cair. Mas olha só, os desafios para um grande projeto chamado família, rocha é um lugar de casa bonita, mas também é um lugar de casa o quê? Forte. Forte, é um lugar de casa que resiste às tempestades. Se nós olharmos para uma estrutura de uma casa, nós vamos ver que os sábios vão construir na rocha e não na areia. E aqui não estamos falando de ser mais fácil, de ser mais difícil, estamos falando de ser sábio. Porque ele não vai tratar justamente, na areia é mais fácil, na rocha é mais difícil, porque tem que cavar na rocha, é mais pesado. Em nenhum momento as Escrituras não falou disso, mas ele falou de um homem sábio e um homem insensato, um homem tolo. O tolo até pode ter mais trabalho, tentar cavar mais, tentar fazer um buraco mais fundo, tentar fazer vigas e alicerces diferentes. Mas ele é insensato porque ele constrói num lugar onde não tem amarra, onde não tem o que pegar, onde não tem estrutura para ser colocada aqui para mudar a base daquilo ali. Hoje a gente pode falar assim, mas hoje, pastor, os engenheiros aí estão construindo até casas nos mares e assim por diante. Mas ele não está falando de mar, ele está falando de areia. E ele está falando de colocar a nossa vida, a vida dos nossos, em um lugar que é fraco e sem resistência. Se nós que somos quem está cuidando da família, se nós que temos o poder de ensinar nossos filhos, se nós que temos essa autoridade para colocar o caminho para a criança, nós não devemos agir de forma insensata, colocando a estrutura da nossa casa e colocando os nossos em um lugar que pode vir a cair, irá cair, porque a tempestade irá bater em nosso teto, em nossa parede, as chuvas irão cair. O homem sábio anseia por uma maneira certa de fazer as coisas. E, assim sendo, ele dá ouvido à construção, ou à instrução que está sendo ensinada para nossas vidas. Ele vai olhar e falar assim, o que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para a minha família? O que Deus quer para o projeto da minha casa? E aí ele não vai olhar apenas o que ele quer construir, a beleza que ele quer exterior, mas ele vai olhar aquilo que o Senhor Deus instrui para ele fazer. Porque tem muita gente que segue muitas coisas que os pedagogos falam, muitas coisas que os descrentes falam, muitas coisas que os filósofos não cristãos falam, e obedecem isso daí, caminham com isso para a sua vida. Mas o que a Bíblia diz para nós e para a nossa família? O que Deus quer para a minha vida e para a tua vida como família no Senhor?
Não consulte o manual, né, que os olhos do mundo traz, mas devemos olhar o manual daquilo que Deus traz para a nossa vida. Qual que é o manual do cristão? A Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia é o princípio para o cristão. Aquilo que não vai contra a Bíblia, eu posso obedecer sim. Mas aquilo que vai contra a Bíblia é a autoridade maior para a nossa vida. Veja o que diz Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas olha só o que ele fala. Mas, aqui é um contraponto, né? É um contraponto, mas aonde a gente deve fazer? Mas ajuntai para vós outros tesouros, onde? No céu, aonde traça, nem ferrugem, corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Percebe que ele faz esse contraponto das coisas humanas para as coisas espirituais, aonde o ladrão rouba, aonde a ferrugem corrói, aonde as coisas se acabam. Mas o que ele fala? Olha, construa no lugar aonde não vai acabar. Né? E nós devemos olhar como estamos construindo uma casa, um projeto grande, um projeto chamado família, para a nossa vida, mas não só para nós, para os nossos filhos também. E assim, o que você tem de mais precioso? O que você tem de mais precioso, Catarina? Tua família, tua casa. Isso é o mais precioso. E nós devemos cuidar daquilo que nós temos de mais precioso para a nossa vida. Não é só o nosso filho, mas é o nosso lar, é o conjunto. Se nós estamos construindo uma casa, que é um grande projeto, a nossa família, que é um grande projeto, devemos então ensinar esses princípios maiores para eles. Esses princípios de edificação, de reino de Deus. Esse homem que teme ao Senhor, essa família que teme ao Senhor, ela obedece a palavra e constrói a sua vida sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E olha só o que ele fala, o texto de 1 Coríntios. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, e ele fala aqui de fundamento é estrutura, é base, é alicerce, é onde eu coloco tudo em cima. Olha, além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é a base, é o alicerce de tudo. Muita gente se preocupa tanto na escola que o filho vai estudar, se preocupa tanto no emprego que eu vou ter, na condição financeira que eu vou dar para o meu filho, na herança que eu vou deixar para o meu filho, para a minha filha, mas não se preocupa no alicerce, na base, na estrutura, no fundamento para o teu filho. E o que é mais importante, o que realmente ninguém pode roubar é o fundamento, é a estrutura do teu filho. Porque a gente aprende a falar assim, a educação ninguém pode roubar. Calma aí, pera um pouquinho. Se uma doença tocar na mente do teu filho, essa educação que você acha que ninguém pode roubar, o que pode acontecer com ela? Pode se apagar. Pode se apagar. Tem várias doenças que podíamos citar aqui, que apaga a memória do filho, que apaga a memória da pessoa. Receta. Mas e a estrutura? Se é Jesus, isso não receta, porque está no coração da pessoa, porque o nome dela foi escrito no livro da vida, lá na eternidade. Isso ninguém pode apagar, isso ninguém pode roubar, isso ninguém pode destruir, porque a estrutura está em Jesus. O alicerce da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, não pode ser as coisas dessa terra, nem o conhecimento dessa terra. Ela tem que ser Jesus, é o fundamento, Jesus é a base, Jesus é esse alicerce. Quero já caminhar para o encerramento da minha mensagem dessa tarde. Eu quero olhar dois textos aqui, o primeiro dele é 1 Coríntios 10, eu quero olhar o versículo 4, versículo 4. Vamos ler todos? E beberam.
Aquele que constrói na pedra, esse está construindo na pedra que é Cristo. Isso traz para a nossa vida, para o nosso coração, para aquele que está em um projeto de grande chamado família, construa em Cristo. Permaneça em Cristo. Edifique essa casa em Cristo. Porque Ele é o fundamento, Ele é a rocha, Ele é a pedra. Todo aquele que construir sua casa, sua vida, naquilo que é fraco, naquilo que é areia, por maior que seja a dedicação, por maior que seja o empenho, por maior que seja o esforço, por mais belo que seja o quadro que você colocar na tua sala, por mais belo que seja o sofá, por mais belo que seja a televisão que você colocar, por melhor que seja a cama que você colocar no teu quarto, tudo isso irá se acabar se não for o alicerce Jesus. O que é a diferença em tudo isso é Jesus. Não seja tolo, mas seja sábio, construa no Senhor Jesus Cristo e para Cristo Jesus. Os desafios para nós são grandes e nós devemos olhar para isso. Eu quero colocar aqui na nossa conclusão 4 desafios rápidos e simples. Primeiro desafio é conviver em um lar saudável. É preciso manter o diálogo e o respeito. Então, você que está construindo um lar em Cristo Jesus, mantenha o teu lar um lar saudável, com diálogo e respeito. Permanentemente. Diálogo e respeito entre o casal, diálogo e respeito entre pai e filhos com pais. Mantenha esse propósito na sua vida. Mantenha esse propósito. Segundo desafio, novos problemas poderão surgir sempre. Sempre vão surgir novos problemas. Os pais, né, que estão de primeira viagem, é mais ou menos assim, né? Um dia dorme, outro dia não. Um dia a criança está com cólica, outro dia ela não está. Mas aí passa o período da cólica e fala assim, agora acabou. Não, acabou. Daqui a pouco vai vir os dentinhos, daqui a pouco vai começar a andar, daqui a pouco vai começar a ter febre. Desafios vão vir constantemente. Então, saiba que desafio é todo dia. É todo dia com você, se autodesafiando. É todo dia com o teu cônjuge, também vivendo com ele, aprendendo a se adaptar conforme o tempo e o momento que cada um está vivendo, conforme o tempo e o momento que cada filho está vivendo, porque tem dia que o filho amanhece atravessado, tem dia que você vai amanhecer atravessado também. E dê glória a Deus quando não todos não amanhecem atravessados, né? Dê glória a Deus quando alguém está centrado. E saiba que desafios vão surgir sempre. Cada um na sua fase. Os de criança, os de menino, os de adolescentes, os de jovens, os de adultos e de idosos têm sua fase. E cada fase vai ter os seus desafios. Então, aprenda isso. Que vai ter desafios diferentes sempre. Terceiro, adapte-se a cada situação sem perder o foco central. Já que tem desafios constantes, você que está construindo o teu lar, tua casa em Cristo Jesus, mantenha o foco em Jesus, mas se adapte a cada momento e a cada circunstância. Tem dia que você está em um lugar, tem dia que você está em outro, tem vezes que você está num emprego diferente, não fique sonhando com o dia anterior, não fique sonhando com o que vai vir lá na frente, mas aprenda a se adaptar. Né? E a palavra de antigamente era resiliência, né? Hoje nem sei qual que é a palavra para isso mais, mas se adapte, se adapte. Aprenda a se adaptar em cada circunstância. Ah, mas quando eu era solteiro, meu filho, solteiro foi. Você casou, então o solteiro já foi, já era, passado, passou. Agora você é o quê? É casado, é pai, é mãe. Então, se adapte para o dia de hoje. Ah, mas eu tinha tempo. Tinha, não tem mais. Adapte-se com o hoje. Aprenda a conviver com o hoje. Porque é assim a vida.
A vida não é parada, a vida não é estagnada, a vida é diferente sempre. Então se adapte ao tempo que você está vivendo e aprenda a extrair e ser o melhor nesse tempo de hoje. Nesse tempo de hoje. A Denise estava aposentada há pouco tempo atrás, daqui a pouco já voltou a trabalhar de novo. Aí. Aprenda a se adaptar, Denise, é uma nova fase. Aprenda a se adapte. E assim vamos nos adaptando a cada dia, porque amanhã vai ter outro desafio, a gente vai ter que se adaptar novamente. Não fique chorando e sonhando com o passado. Quando nós vemos o povo de Deus, quando estava sonhando com as cebolas do Egito, lá no deserto, o Senhor falou para eles, olha, que bom que vocês estão sonhando. Fala, não, para de sonhar com isso aí, olhe para o dia de hoje, que eu estou alimentando vocês hoje, eu estou cuidando de vocês hoje. Então, aprenda-se a viver no hoje. E o quarto e último desafio para nós, mantenha uma rotina ativa em sua casa. Não perca o foco. Mantenha-se uma rotina ativa na sua casa. Ah, mas a rotina é chato. Olha, gente, a rotina é uma bênção. Ter uma rotina é maravilhoso. Ter uma rotina é algo fantástico. Porque você sabe a hora que você vai levantar, sabe a hora que você vai dormir, sabe a hora que você tem que almoçar. Mantenha-se uma rotina. E aqui eu conto uma história que, quando a gente nasceu o Victor, nós estávamos indo para Curitiba, nós estávamos no Marechal Cândido Rondon, o Victor nasceu em agosto, e em janeiro a gente foi para Curitiba. E aí para o seminário e tudo. E aí a gente foi para Curitiba para procurar casa, para arrumar lugar perto da congregação onde que a gente ia trabalhar, e procurando casa de cá, a Denise comigo, a gente com o carrinho velhinho lá do meu pai, e procura para cá e procura para lá, o Victor mamando, e estando com a gente no carro, daqui a pouco o Victor não estava dormindo mais, estava estressado, estava nervoso, a gente levou ele ao médico, né? Aí a gente arrumou casa depois a gente foi morar na cidade, e aí uma correria danada, e visita e tal, e o Denise sempre comigo, aí a gente levou ele ao médico, não estava dormindo, estava agitado e tudo mais. Aí chegamos no médico, no pediatra, ele começou a perguntar, como que é a rotina de vocês? Falei, doutor, a gente acorda cedo, a gente sai, faz visitas e tudo, e depois a gente volta ao final da tarde, depois a gente vai para o culto e tal. E aí ele falou, mas ele está sempre com vocês? Está sempre com a gente. Está sempre com a gente. Fala, mas e a hora dele dormir? A hora dele almoçar? A hora dele dormir após o almoço? A hora dele fazer tal coisa? A hora dele fazer tal coisa? Eu falei, não, ele está sempre com a gente, a marmita dele está aqui, né? Já está, ele mamava no seio. Então, a marmita dele estava com a gente, né? A Denise estava com a gente almoçava fora, comia na rua, qualquer coisa. Ele falou, vocês estão doidos? Desse jeito, vocês estão doidos? A criança não pode ser assim. Ela precisa do quê? Uma rotina. De uma rotina. Ela precisa do tempo do soninho dela, ela precisa do tempo de estar andando, o tempo de estar ali na casa, tempo de estar conhecendo o ambiente. Ele não pode ficar andando desse jeito que vocês estão fazendo aí, não. Por quê? Porque precisa de uma rotina. A mãe precisa ficar no lugar calmo para amamentar. Não pode ser na rua de qualquer jeito, desse jeito que vocês estão fazendo, não. A gente aprendeu as duras penas. Aprendeu nas duras penas. Graças a Deus está aí, né? Está vivo, né? Está vivo, está uma benção, graças a Deus. Mas a gente teve que aprender da forma mais difícil, né? Então mantenha-se uma rotina na tua casa. Mantenha-se um programa, mantenha-se focado no objetivo, que é construir um projeto grande e abençoado. E para pensar, Jesus tem sido de fato, o centro da sua vida, nesse alicerce de construir a tua casa. Ele é o centro, ou ele é apenas o quadro, ou apenas o ornamento da tua casa? Que Jesus seja o alicerce da sua casa. Que Jesus seja a base da sua família. Esse projeto tão grande e abençoado que é a família. Eu convido você a ficar de pé, nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor Jesus nossas famílias, rogando que Ele venha derramar graça e venha nos abençoar, em nome do Senhor Jesus, que seja um projeto abençoado,
para a glória do Senhor. Pai de amor, obrigado porque o Senhor nos desafia a construirmos um lar abençoado, uma casa, um projeto tão grande, ó Pai, que é o projeto do Senhor para com as nossas vidas. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos filhos, de abençoarmos gerações, de abençoarmos, ó Pai, aqueles que estão vindo para assumir o nosso lugar. Pai, mas que esses venham, ó Pai, debaixo da proteção do Senhor. Que esses venham, ó Pai, debaixo do cuidado e da bênção do Senhor. Que esses, ó Pai, venham, ó Deus, repleto de amor, sim, de paz, sim, mas que esses venham, ó Pai, para receber o melhor do Senhor através das nossas vidas. Abençoe, ó Pai, a cada pai, cada mãe, que esses, ó Deus, venham se dedicar com empenho, com força, com amor, para construir, ó Pai, um lar abençoado, um lar de pessoas sábias, que constrói na rocha que é Jesus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada bebê, ó Pai. Obrigado, Pai. Nossa gratidão ao Senhor pelas bênçãos, pelo cuidado divino. Obrigado, ó Pai. Que seja bênção em nossas vidas e que nós sejamos bênção na vida dos nossos filhos. Que nós sejamos instrumento de edificação do Teu reino. Bênção, ó Pai, para nós e para os nossos e para as gerações futuras, ó Pai. Seja marcado com princípio e valor de sabedoria, de graça e de amor. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, o amor de Deus que manifestou através de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, a rocha, a estrutura, a base de cada família, e a presença do Santo Espírito esteja com todos vós, e com todos vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém, ó Pai.